Pronto. Bem, nessa nossa segunda semana, nós vamos discutir as metodologias, ou pelo menos 2 ou 3 propostas metodológicas para trabalhar com a literatura em sala de aula, tá? Não há muito mistério nisso daí. Elas são, na verdade, uma consequência daquilo que nós discutimos na semana passada, tá? Que foi como trabalhar ou como formar um leitor literário, tá? A gente começa pensando na obra literária como um texto, tá? Não exatamente da literatura, mas um texto normal, como se fosse um trabalho com leitura, tá? E aí, quando a gente trabalha com a leitura, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, a gente contextualiza aquela leitura, né? A gente abre o horizonte do aluno, a gente tenta discutir com esse aluno o ponto, o tema, né? O ponto central da leitura. Então, por exemplo, se é sentimento, se é um tema do cotidiano, por exemplo, poluição, né? Sei lá, Covid, se fosse, né, uma obra literária que falasse sobre a Covid, alguém que fizesse um poema, por exemplo, para a Covid, né? Então, a gente primeiro tem que contextualizar isso. O aluno precisa saber em que terreno ele está pisando, vamos dizer assim. Depois, você vai discutir o texto com o aluno. Então, você vai marcar, por exemplo, alguma coisa da linguagem que é importante, tá? Você vai tentar discutir com o aluno, por exemplo, por que aquilo foi feito em um poema, por que foi um soneto, por que foi um conto. Então, vamos imaginar que você quisesse fazer uma obra literária sobre a Amazônia. A Amazônia é cheia de mistérios, né? Tem aqueles seres encantados que todo mundo canta, né? E fala muito. Então, você poderia, por exemplo, criar um conto, porque o conto ele se aplica a essas coisas da magia, né? Do encantamento. Então, são características que se adaptam a esse tipo de assunto. Então, foi por isso que eu coloquei lá na plataforma para vocês 2 correntes que tratam tanto uma da linguagem, especificamente, quanto da forma da obra. Então, a estilística, ela trabalha com a intenção do autor, quer dizer, o que é que o autor está querendo transmitir, né? É desapontamento, é raiva, é encantamento, é magia. E a retórica que ele está usando para fazer isso. Então, por exemplo, pode ser hipérbole, pode ser eufemismo, pode ser uma figura de linguagem qualquer, pode ser um tipo de escrita, né? Um tipo de linguagem que seja muito próprio daquele autor. Então, a estilística, como o próprio nome diz, ela trabalha com o estilo do autor. Então, é a retórica, é a linguagem, são os recursos linguísticos. Então, a estilística, ela não se preocupa muito se é poema, se é prosa, se é conto, se é soneto, tá? Ela se preocupa mais com o tipo de vocabulário, com o tipo de estrutura da linguagem que está sendo usada, tá? Se foi preciso visual, se não foi. Qual é a retórica que o autor utiliza para trabalhar aquela obra, tá? Por exemplo, se você quiser dar flores para um homem, você pensa logo em um cravo, porque dizem que o cravo é uma flor masculina. Porém, também dizem que o cravo é flor de defunto. Então, aí você teria 2 retóricas diferentes, tá? Que é mais ou menos uma espécie de interpretação cultural daquela linguagem, tá? Então, esse é o ponto da estilística. Já o formalismo, ele se preocupa mais com a forma, tá? Então, o autor se utilizou de um poema para fazer essa declaração de amor. Ele se utilizou de uma música, né?
Quer dizer, a música também é um poema, mas ele resolveu dar um tom para aquela música, certo? Então, o formalismo, ele não se preocupa muito com a linguagem que está na obra, ele se preocupa com a forma, tá? Então, se o poema é uniforme, se não é uniforme, tá? Se a prosa está escrita com as pontuações corretas, tá? Se a forma que o autor buscou para transmitir um pensamento foi bem produzida, tá? Então, são duas correntes diferentes, certo? E isso seria, mais ou menos, a maneira como você iria analisar a obra com os seus alunos. Então, como nós fizemos na semana passada, eu fiz aqui um apanhado, tá? Uma espécie de síntese daquilo que é mais importante nos textos de apoio, né, de base que eu coloquei lá para vocês, que é o que vocês estão vendo aí na tela. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui um trecho qualquer, como esse que eu estou mostrando aí, e vocês pensarem na nossa discussão da semana passada, vocês vão ver que elas são bem paralelas. Então, por exemplo, nessa proposta que eu estou mostrando aí, você tem motivação. Então, você prepara o aluno para essa leitura, né? Você faz com que ele queira ler. Introdução, aí você fala do autor, fala do tipo de obra, né? Aí você diz por que você está trabalhando essa obra. Aí você pode visualizar isso pelo lado da linguística, da linguagem, ou pelo lado da forma, tá? Mas isso precisa ser dito ao aluno. Você pode fazer as duas coisas juntas, se você quiser. Depois você vai para a leitura, propriamente dita, tá? Você pode dizer ou pedir que o aluno faça uma leitura como se fosse um texto mesmo, certo? E aí depois você vai para a discussão, para a interpretação da obra. Então, se vocês prestarem atenção e fizerem um paralelo, vocês vão perceber que essas propostas metodológicas, elas seguem mais ou menos aqueles passos que nós conversamos na semana passada, tá? Então, você contextualiza, certo? Você esclarece, informa sobre a obra, sobre o autor e etc. Depois você faz a leitura, chama atenção para os termos, para aquilo que você acha importante chamar atenção, e depois você faz a interpretação com o aluno, quer dizer, você deixa o aluno dizer aquilo que ele entendeu da obra, né? Como é que ele está visualizando esse entendimento. E aí é apenas aquela discussão mesmo. Então, se vocês pensarem com calma, apenas nós estamos fazendo aquelas etapas da interpretação textual. Só que em vez de ser um texto regular, vamos dizer assim, você tem um texto literário. E aí os recursos que vão aparecer serão muito mais diversificados. Você vai ter figura de linguagem, você vai ter lirismo, você vai ter aquela coisa mais rebuscada, talvez, né? Dependendo do tipo de obra que você esteja trabalhando. Então, aí, esses passos, tá? Dessas duas propostas metodológicas, eles são muito próximos, certo? Apenas eles foram recebendo nomes diferentes diante de cada estudioso, tá? Da teoria literária. É importante você sempre pensar que esses passos aqui, eles estão relacionados com aquela estética da recepção, certo? Vocês lembram que eu falei para vocês na semana passada, que é a teoria mais aceita atualmente, é a mais atualizada das teorias do estudo literário, que é a teoria da recepção. Então, a obra ela vai ter um efeito sobre esse aluno, certo? Então, quando ele fizer essa leitura, a interpretação de cada um provavelmente será um pouco diferente, tá? Para cada obra, claro, né? Então, o aluno vai ler aquele texto e ele vai sentir algo em relação a esse texto,
dependendo da realidade em que ele está, né? Da vida que ele leva, da situação em que ele se encontra. Então, é a realidade do aluno que vai ser trazida para dentro da obra, que é mais ou menos, em síntese, o que a gente chama de efeito do leitor. Quer dizer, a obra tem um efeito no leitor, né? Ela causa uma... Vamos fazer aqui uma analogia meio estranha, mas é isso mesmo. Então, ela causa... A obra literária é um remédio. Você toma o remédio. Em uma pessoa, esse remédio causa dor de estômago. Em uma outra, dor de cabeça. Em uma outra, náusea. Em uma outra, sei lá, vômito. Então, são os efeitos colaterais da obra naquele aluno, naquela pessoa, naquele leitor. Então, é com essa visão que você precisa mais ou menos pensar nesses passos metodológicos para trabalhar a literatura. Não vai adiantar, por exemplo, você dizer para o aluno assim, olha, lê aí essa obra, lê esse poema aí. O que é que ele significa para ti? Não vai adiantar muito, não. Tá? É preciso contexto, é preciso discussão sobre o período histórico em que a obra foi feita, tá? É preciso você mostrar para o aluno que aquilo é um poema, que esse poema tem 4 estrofes, que cada estrofe tem 5 versos. Então, esses versos, o autor de um poema, por exemplo, ele não decide usar um poema de 5 estrofes com 8 frases em cada uma. Se ele fez isso, é porque ele precisou das 8 frases em cada estrofe e das 5 estrofes para poder dizer o que ele queria dizer. Então, essas coisas você pode muito bem conversar com seu aluno. Tá? Os professores, ou a grande maioria das pessoas, lê a obra literária como se fosse um texto comum. Na verdade, não é, né? Ele não é um texto comum. A gente precisa ir um pouco mais a fundo na emoção da leitura, certo? E o professor, ele tem um papel fundamental nisso. A gente precisa pensar que o professor, ele já leu a obra, tá? A gente espera, né, que tenha lido. Então, supostamente, ele já conhece a obra, ele já estudou o autor, né? Ele sabe que tipo de características vão aparecer naquela obra, tá? Então, por exemplo, um autor que fala sempre em preto, em escuro, né? Em difícil, é um autor que provavelmente construiu aquela obra num momento de dificuldade da vida dele, né? Num momento complicado, complexo. Então, um autor que expressa revolta, um autor que expressa desapontamento. Então, tudo isso vai aparecer na obra. E o professor precisa ajudar o aluno a entender isso, para que ele se sinta motivado a ler. Vocês imaginem, por exemplo, se você pedir para um aluno seu ler o Ensaio da Cegueira, do Saramago. Ele não vai ler, ele vai ficar doido, ele vai ler 2 páginas e não vai ler mais a obra. Certo? Por quê? Porque você não preparou essa leitura, né? Você não conversou com o aluno. Quem foi Saramago? Quem é Saramago? Por que ele escreve de uma forma tão complexa, tão densa? O que é que a gente pode buscar no texto que possa nos ajudar a entender o texto e a discutir esse texto? Então, assim, a gente costuma dizer que uma grande parte dos professores não trabalha com o texto literário como se fosse uma leitura comum, certo? Quer dizer, não é que o texto seja comum, mas os passos para discutir o texto, para interpretar o texto, para trabalhar o texto, são os mesmos passos de qualquer texto, tá? Então, se você vai trabalhar uma leitura em sala de aula, tá? Não interessa que técnica você vai usar, se é aquela técnica das tirinhas, que é para a pessoa colocar em ordem, né? Se você está buscando marcar determinadas palavras para que o aluno possa entender a leitura,
Não interessa a técnica, mas você vai contextualizar, você vai discutir, você vai pedir ao aluno que o aluno diga que conhecimento de mundo ele tem em relação àquele assunto, tá? Depois você vai ler o texto, vai discutir com o aluno e depois você vai pedir para o aluno interpretar esse texto. Então, eu costumo dizer que é muito melhor você trabalhar 2 ou 3 obras durante um período letivo inteiro, de que você trabalhar uma, como se você trabalhar 10, 20, como se fosse qualquer coisa, entendeu? Então não vale a pena. Ah, olha, vamos ler aí 20 obras. Nós vamos ler 20 obras ao longo desse período letivo. Aí o aluno lê, vai lá e diz assim, ah, eu li, é bacana, eu gostei de ler, né? Eu vi o fulano de tal, eu gostei de ler As Caçadas de Pedrinho, né? Porque tem lá os animais, tem o Pedrinho, que é uma criança sapeca, que faz coisas que não devia fazer. Mas isso daí não é o texto literário. Ele fez uma leitura como se fosse uma crônica de jornal. Então, é necessário você trabalhar a literatura e depois a leitura do texto literário associado a essa visão literária, tá? Então é como se você pegasse todas as correntes literárias mais importantes e colocasse no seu trabalho metodológico. Então você pode discutir primeiro a forma, por exemplo, você pode discutir depois a linguagem, a retórica daquele autor, depois você pode discutir as características do período literário a qual pertence aquela obra, e depois você entra no efeito da obra sobre o aluno, que é a teoria da recepção em síntese. Então, o que é que a gente está querendo dizer aqui? Então, nós estamos mostrando aí para vocês, com mais detalhes, que é possível você fazer isso. Só que precisa que você faça, certo? Você trabalhar o texto literário não é a mesma coisa, ou não é apenas trabalhar uma leitura de um texto de jornal. Vocês entenderam, gente? Sim. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Quando nós fizermos a nossa segunda conferência, nas 11 horas, tá? A gente vai tentar mostrar um exemplo disso. Como o nosso tempo é curto aqui no Zoom, eu vou tentar usar o mesmo exemplo que eu usei na semana passada, tá? Que é aquela noiva e o defunto, lembram? É o noivado e o enterro, tá? Para a gente poder, então, trabalhar essa metodologia, tá certo? Alguma pergunta, gente? Nosso tempo está acabando. Vocês entenderam isso, então? Vocês precisam agora, então, né? Eu vou interromper aqui a gravação para não ficar o vídeo muito pesado, tá?